Olá, meu nome é Otávio, sou aluno da Faculdade Nobel de Feira de Santana e aqui neste vídeo, junto com os meus colegas Vitor, Pedro e Fernanda, temos a missão de discorrer sobre o conceito de obrigação, ou seja, direito obrigacional, e o conceito de direitos reais, trazer as diferenças e as semelhanças, entre esses institutos. Neste trabalho, estamos supervisionados pela professora Fabiana Lima, professora de Direitos Reais da faculdade, e vamos aqui neste vídeo trazer breves ilações acerca do tema. Bom, a priori, cumpre trazer o brilhante conceito, que é elencado por Álvaro Villaça, grande doutrinador da área, que diz o seguinte, se me permitem a leitura: a obrigação é a relação jurídica transitória, de natureza econômica, pela qual o devedor fica vinculado ao credor, devendo cumprir determinada prestação esta que pode ser positiva ou negativa, cujo inadimplemento enseja a este, ou seja, o credor, executar o patrimônio do devedor. Bom, deste conceito é interessante trazer aqui o significado de cada termo que eu sublinhei, e acho importante trazer a lume. Sendo assim, relação jurídica transitória, quando o doutrinador Álvaro Villaça ele cita uma relação jurídica transitória, é importante memorar, que a relação jurídica ela se dá entre duas ou mais pessoas, onde as partes envolvidas, elas devem guardar estrita e escorreita observância ao ordenamento jurídico, principalmente no que tange às normas atinentes ao avançado. Mais adiante, ele cita que existem o credor e o devedor. É ser disso, que credor e devedor são sujeitos de uma relação jurídica, onde o credor tem o direito de ter satisfeita a sua pretensão e o credor é incumbido de ele possui o dever de arcar, de adimplir com o que foi avançado. Mais adiante, ele cita que existe uma prestação positiva ou negativa. Importante memorar que essa prestação positiva nada mais é do que poderá ser, em um caso concreto, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de dar coisa certa, uma obrigação de dar coisa incerta, ela pode ser uma obrigação também divisível ou indivisível, poderá ser uma obrigação alternativa e, por fim, uma obrigação solidária. Mais adiante, ele cita que há a possibilidade, conferida ao credor de executar o patrimônio do devedor em um eventual adimplemento. Isto é, vale dizer que nestes casos, quando há uma mora do credor, do devedor, ou até mesmo o inadimplemento por parte dele, o credor poderá valer-se de meios meios legais, judiciais, para que tenha sua pretensão satisfeita, onde haverá uma coerção judicial, devendo o devedor cumprir essa ordem judicial. Mais adiante, importante trazer aqui também um outro conceito de doutrinador muito importante também na área, que é Clóvis do Couto e Silva. Nesta senda, ensina Clóvis do Couto e Silva que a obrigação deve ser encarada como um processo de colaboração contínua e efetiva entre as partes, a conduzir ao adimplemento ou ao cumprimento da obrigação. Bom, face ao esposado, podemos extrair destes dois conceitos dos treinadores ora citados que o direito obrigacional ele é composto pelos seguintes elementos, quais sejam o sujeito ativo, ora credor, o sujeito passivo, ora devedor, e a prestação, que ela pode ser, como dito anteriormente, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, e etc. Cumpre destacar que nas teoria geral da obrigação, no direito obrigacional, deve ser observado também o princípio da boa-fé objetiva, onde as partes deverão colaborar de forma leal, de forma honesta, entre elas, para que exista ali a satisfação do que foi avançado. Portanto,
imperioso citar, né, que existem também obrigações que geram efeitos reais. Vale dizer, é o caso da obrigação proprio terreno, ou seja, a obrigação que ela é própria da coisa, pois nestes casos, né, ela segue a coisa onde quer que se encontre. Trazendo um exemplo para elucidar este ponto, podemos citar o IPTU, ou seja, o IPTU ele segue o imóvel. Além também de um outro exemplo, para ficar mais claro, podemos citar o fato, né, o ônus do proprietário de arcar com os custos condominiais, as despesas do condomínio, popularmente conhecida, né, como taxa de condomínio. Este é um exemplo, né, de uma relação entre direito real e direito obrigacional. Olá, me chamo Fernanda. Vou discorrer acerca do tema princípios obrigacionais, que são eles função social do contrato, autonomia privada, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual. Partindo da função social do contrato, vamos conceituá-la como a relação dos contratantes com a sociedade, pois produz efeitos a terceiros, ou seja, é um meio do qual as partes devem exercer a sua liberdade de contratar de modo a respeitar os interesses da coletividade e da justiça social. Para Flávio Tartucci, ele diz que a função social do contrato é uma norma geral de ordem pública, através da qual o contrato necessariamente deve ser interpretado de acordo com o contexto do todo social, não devendo trazer desproporções entre as partes e muito menos desembocar em injustiças sociais. Os contratos também não podem extrapolar os interesses meta-individuais ou aqueles que se relacionam com a dignidade humana. Dessa forma, pode-se afirmar que o princípio da função social do contrato o reconhece como veículo orientador da vida humana e social. Partindo agora para a autonomia privada, esse princípio é um princípio jurídico que garante às partes o poder de manifestar a própria vontade, estabelecendo o conteúdo e as disciplinas das relações jurídicas de que participam. Para Naves, ele diz que a autonomia privada, conformada pelo ordenamento jurídico, confere ao sujeito a possibilidade de determinar o conteúdo, forma ou efeito dos negócios jurídicos, podendo, numa situação concreta, o sujeito determinar somente o conteúdo e efeitos, ficando a determinação da forma como função da lei. Ou seja, pode-se concluir que o indivíduo ganhou ao longo dos anos o reconhecimento do seu livre exercício de vontades na sociedade em que ocupa. Todavia, sua vontade não pode se sobrepor a toda uma coletividade, de forma que o interesse social vem servir como forma de impedir o total exercício da vontade individual em prol do todo. Partindo agora para a boa-fé objetiva, a boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito do consumidor, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais na sociedade, né? Deve esse comportamento decorrer de outros anexos, como a lealdade, como a transparência e como a colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato. Para Giselda Inoraca, ela diz que não se fala em direito se não se falar em ética. Assim, não se fala em sociedade justa se esta mesma sociedade não se estruturar sobre firme base valorativa ética. Entendeu? Então, assim, esse princípio ele é fundamental no ordenamento jurídico. E partindo agora para o equilíbrio contratual, esse princípio visa a proteção da parte mais fraca da relação contratual consumerista, colocando em situação de equilíbrio pessoa social e economicamente distinta,
de forma que a revisão será cabível por simples ocorrência de onerosidade excessiva. Para Tartucci, ele diz que esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as mudanças de circunstâncias pudessem ser previsíveis. Bom, boa noite, meus nobres. Meu nome é Pedro. Eu vou discorrer aqui um pouco sobre o que são direitos reais, o que são direitos reais de fato, sobre o seu conceito e algumas suas características para que possamos sanar algumas dúvidas da turma, possamos discorrer um pouco mais sobre o assunto. Bom, de fato eu queria iniciar com uma breve conceituação, uma conceituação minha sobre meus entendimentos e meus estudos sobre os direitos reais, que para mim são os instrumentos legais que encontram previsto no artigo 1225, a qual vem para tutelar a relação do indivíduo para com a coisa. E perceba que aqui se afasta um pouco daquele conceito de direitos obrigacionais, que é a relação da pessoa para com a obrigação com outra pessoa. E aqui se dá por uma relação do indivíduo para com a coisa, ou seja, uma relação de titularidade para com a propriedade sobre um bem. Seja bem móvel ou bem imóvel, uma casa ou um carro. Ou seja, qual seria o significado dos direitos reais? Qual seria a finalidade? A finalidade estaria na regulação do direito do homem para com a coisa. É tudo aquilo que se encontra acessível ao homem, para que ele possa adquirir como propriedade. Ou seja, quando você adquire um apartamento, um imóvel, algo que se encontra previsto, que não infringe o artigo 1225, você tem um direito sobre aquilo, um direito real sobre aquilo, sobre aquela propriedade. E tudo isso advém como base do direito real. Bom, agora que entramos nessa questão do conceito, eu gostaria de discorrer um pouco sobre algumas características que para mim são importantes. É importante destacar sobre os direitos reais, que materializam um pouco e deixam um pouco mais simples e menos abstrato o que seria o direito real. Bom, preliminarmente eu queria falar sobre a questão do registro em algo competente, que é de extrema importância do direito real, ou seja, o que se chama de gravame, que é imprescindível para a formulação de um direito real, que quando você adquire uma propriedade, você tem que fazer aquele registro, porque o direito real ele é erga omnes, ou seja, é contra todos. Todas as pessoas se encontram no polo passivo e você no polo ativo. Então, você tem que informar por meio de registro público em um órgão competente para que você informe, para que você publicize, para tornar público que aquela propriedade, que aquele bem se encontra em sua propriedade, que você adquiriu aquele bem. Essa publicidade é de extrema importância, porque só a partir da publicidade você adquire de fato o direito real. Perceba que aqui nós podemos entrar em uma nova característica a partir da publicidade, que seria a característica da aderência imediata. Ou seja, a partir do momento do registro que você informa a sociedade que você se tornou proprietário daquela coisa, essa coisa se torna aderente imediatamente ao indivíduo, ou seja, aquele bem se torna aderente ao indivíduo de forma imediata. Não existe um prazo temporal. A partir do momento que se torna proprietário da coisa, essa coisa se torna imediatamente aderente ao indivíduo, ou seja, trazendo aqui uma nova característica que também é a característica da aderência absoluta, ou seja, aquele indivíduo se torna dono absoluto daquela propriedade. E veja que aqui eu não estou falando do direito absoluto à propriedade, pois existem modos e formas do indivíduo vir a perder uma propriedade, por exemplo, que não cumpre a função social, por meio de uso capião, de algumas outras ações, que o indivíduo possa vir a perder a propriedade da coisa, do bem imóvel que ele tenha adquirido para si. Mas
de certo modo, a aderência assim que o indivíduo tem para si a todo o registro da propriedade, ela vem de modo imediato. Bom, e para finalizar com uma última característica, eu gostaria de trazer uma característica que eu não vi em tantas fontes de pesquisa, mas que eu achei extremamente interessante, que é a sequela. O que seria a sequela? A sequela seria tudo aquilo que vem com a coisa, que se torna inerente ao indivíduo, vem com a aderência ao indivíduo, ou seja, para trazer de uma forma mais explicativa, menos abstrata, seria, por exemplo, um indivíduo que compra uma casa e é aderente ao indivíduo o cumprimento do IPTU daquela casa e veio com a compra da propriedade. Ou seja, ele não pode se abster do pagamento do IPTU a partir do momento que se tornou proprietário da casa. Ou seja, é uma sequela que veio com aquela relação de direitos reais, aquela compra da propriedade. Bom, de fato é isso. Esses são os pontos que eu queria elencar aqui sobre a conceituação de direitos reais e também as suas características. Espero ter sanado algumas dúvidas dos colegas e enriquecido um pouco mais o conhecimento. Bom, agora eu falarei sobre princípios do direito real. E basicamente, para falar sobre os princípios, antes a gente tem que entender o que é que seria um princípio. E aqui, utilizando o conceito do renomado autor Miguel Reale, ele diz que princípios são verdades ou juízos fundamentais, né, que servem ali de alicerce e garantia de certeza para um conjunto de juízos. Traduzindo assim de uma forma mais básica, é que os princípios eles são os fundamentos de uma norma jurídica, né? Eles são as vigas de determinado direito. E aí, inicialmente, eu tratarei do princípio do absolutismo. E é um princípio aí que tem eficácia erga omnes, ou seja, é estendido a todos os homens, né? Todos os homens devem se abster de molestar o titular de um direito. E isso quer dizer que, a partir do registro de um imóvel, o sujeito ele torna-se proprietário da coisa, devendo toda a sociedade reconhecer tal aquisição e, assim, respeitar sua individualidade e a função social. Bom, logo em seguida nós temos aí o princípio da aderência, especialização ou inerência. E que esse princípio ele versa basicamente que aquele que tiver sua coisa molestada por outrem, ele poderá perseguir a coisa ou reivindicá-la em poder de quem quer que esteja pela ação de reintegração de posse. Certo? Logo em seguida também nós temos aí o princípio da publicidade ou da visibilidade. E diz basicamente, né, que nós precisamos registrar o imóvel, né, para que a sociedade ela tenha conhecimento de que esse bem ele possui um novo proprietário, gerando então assim um efeito erga omnes. Agora também nós temos o princípio da taxatividade. O artigo 1228 do Código Civil ele trouxe de forma taxativa todos os direitos que podem ser exercidos por um proprietário, como o de usar, usufruir, dispor, reivindicar determinada coisa. Em decorrência também do princípio da taxatividade, nós temos o princípio da tipicidade. E o princípio da tipicidade é aquele que determina que o direito real ele só existe com um tipo legal. Nós temos também, né, o princípio da perpetuidade. E o que quer dizer basicamente o princípio da perpetuidade? É que uma vez adquirida a propriedade, essa possui caráter perpétuo, porque ela não se perde pelo não uso, mas somente, né, pelos meios formais e legais, como o uso capião, desapropriação, a renúncia, doação, sucessão e outros métodos. Nós temos também o princípio da exclusividade, que diz o seguinte: para cada coisa existe apenas um único direito real. Ou seja, não pode existir dois direitos reais de igual conteúdo sobre a mesma coisa. Nós temos também
um outro princípio, que é o princípio do desmembramento. O que diz esse princípio? Esse princípio, ele trata da hipótese de transferência da titularidade da obrigação para com a coisa. Ou seja, ele advém aí do princípio da elasticidade, a hipótese do titular da propriedade de transferi-la a outra, né? Como no caso de locação. Então, no momento que o contrato ele tiver seu prazo vencido e ambos, locador e locatário, não tiverem mais aí o desejo ou o ânimo de renovar, as obrigações inerentes ao imóvel, por exemplo, ficarão, né, sobre a responsabilidade do proprietário como obrigado originalmente. Então, são esses basicamente os princípios que norteiam o direito real.